Boa tarde. Hoje nós estamos conversando com a Milene, da empresa Contractor. A gente vai bater um papo sobre diploma digital. É a primeira vez que a gente recebe a Milene aqui. A gente tem muito prazer em te receber. E como você está falando com a gente pela primeira vez, a gente sempre pede para você falar um pouquinho de você e um pouquinho da empresa que você trabalha. Maravilha, vamos lá então. Meu nome é Milene, eu sou Product Lead na Contractor. Eu também sou antropóloga, sou especialista em Direito Digital. A Contractor ela é uma plataforma de gestão eletrônica de documentos e assinatura eletrônica e assinatura digital. Ela foi fundada lá em 2016 pelo Henrique Flores e pelo Bruno Doneda, muito por conta de uma não conformidade com a burocracia, né? E essa inconformidade, ela se reflete muito hoje na cultura da empresa, que tem como objetivo realmente trazer uma facilidade, reduzir a burocracia nesses momentos de fechamento de negócios, de assinatura de documentos e etc. Nós somos uma plataforma em nuvem, a gente acompanha todo o ciclo de criação, assinatura e acompanhamento de status desse documento, e depois que ele entra em vigor, toda a parte de gestão de prazos, de vencimentos, de aviso. A gente conseguiu trazer também todo o controle do ciclo de vida desse documento de forma digitalizada. A gente trouxe realmente toda essa parte de negociação para dentro do ambiente digital. Tá, muito bom. Então, vamos entrar no nosso tema. Milene, em 2018, começou a se falar muito do diploma eletrônico através da portaria, tão famosa portaria 330. E de lá para cá, muita coisa mudou. Você acompanhou essa mudança? Quais foram as principais mudanças assim, de conceito? O que se estava pensando naquela época que mudou para agora? Eu acredito que a maior diferença nesse período foi realmente uma regulamentação, né? A gente viu em 2018 que a portaria 330 ela veio permitir que o diploma fosse emitido de maneira digital, né, e assinado de maneira digital. E em 2019, em outra portaria, a portaria 554 de 2019, é quando o MEC ele traz as especificações técnicas realmente para a emissão desse diploma, né? Todos os parâmetros para a criação desse documento, todos os parâmetros que as instituições de ensino superior precisariam seguir para garantir a validade desses documentos. Então, eu vejo esses dois momentos, né? O momento em que o MEC diz que é possível, ele autoriza, ele permite que esse documento seja feito de forma eletrônica, e quase um ano depois que ele vem realmente trazer as especificações técnicas e como que isso vai precisar ser feito. Foi rápido, né? Então, aproveitando isso que você está falando, explica para a gente o que é esse diploma digital e quais são as instituições que deverão adotar esse diploma digital agora em janeiro de 2022. As instituições são todas as instituições de ensino superior, sejam elas privadas ou públicas, né, que vão passar a ser obrigadas a emitir esse diploma digital. Um diploma digital ele é aquele que ele é nativo digital, né? Ele é criado em ambiente digital e ele é enviado e assinado, esse documento todo em ambiente digital, ele não tem uma existência física, né? É diferente do documento digitalizado. O documento digitalizado isso é muito importante. Né, é aquele que o original dele é o documento físico e você escaneia e guarda esse PDF, essa imagem, isso é um documento digitalizado, né? O documento digital, nativo digital, é aquele que ele é criado em ambiente digital, assinado em ambiente digital, e o original dele é esse documento criado eletronicamente. Então, o diploma digital é realmente esse documento que ele é criado, assinado e tem a existência dele mantida dentro desse ambiente digital. Então, Milene, justamente esse é um ponto importantíssimo aqui do nosso bate-papo, que tipo de documento será obrigatório, necessário para assinar os diplomas, porque na própria IN do MEC, que saiu agora
recentemente, se não me engano, saiu agora no mês de fevereiro, não é isso? Peraí, deixa eu ver aqui. Nada disso, 15 de dezembro. Então, ele tem 2 capítulos. Um fala que tem que ser um certificado de assinatura com carimbo do tempo da ICP Brasil. E no mesmo documento ele fala da assinatura avançada. Afinal, que tipo de certificado as pessoas vão precisar adquirir para assinar? O certificado que vai ser utilizado e que as normativas do MEC estão trazendo é a obrigatoriedade do certificado tipo A3. Esse certificado tipo A3 é aquele que você tem num cartão. O advogado vai ter em cartão com chip, algumas empresas têm em um pendrive, algumas pessoas têm esse certificado em pendrive, e ele, obrigatoriamente, você precisa utilizar uma senha para concluir a assinatura por meio desse certificado digital, né? Quando a outra normativa do MEC vem e fala da questão do XML, da questão do padrão CHADES e tudo mais, é por conta do modelo, do tipo de documento que esse diploma digital vai ter que ser, da extensão dele, né? Então, quando ele fala em CHADES, ele fala de uma assinatura que é capaz de assinar um documento em formato XML. Esse documento em formato XML, para fazer um paralelo, ele é o mesmo tipo de documento que é utilizado para emitir nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica, ela é um XML, né? O XML, ele é um arquivo que ele busca criar documentos com dados organizados. Ele organiza esses dados. Então, a normativa diz que o diploma digital ele vai precisar ser emitido por meio de um arquivo XML, que o MEC vai disponibilizar esse modelo. Eu acredito que não demore muito para sair esse modelo desse XML que as universidades vão precisar utilizar. E depois você transforma esse arquivo XML na representação visual do diploma, que geralmente é um PDF, fazendo paralelo com a nota fiscal de novo, né? Você tem o XML da nota fiscal, e quando você emite o DANF, né, que é a nota fiscal que você pode imprimir, é porque ele faz a representação visual desse XML em um arquivo PDF. Então, ali vai ter o padrão, você vai enxergar a nota fiscal realmente, com a logo da empresa e tudo mais. Quando você fala em diploma digital, então vai ter o XML do diploma, ali com os campos, com os dados que vão precisar ser organizados e preenchidos pela instituição de ensino, e esse documento vai virar essa representação visual do documento depois, e daí as instituições de ensino vão poder colocar o brasão delas e tudo mais, e vai ser aquele diploma que as pessoas costumam ver, que a gente está acostumado no modelo físico, né? Então, resumindo, né, é um certificado digital A3, e você vai precisar assinar esse documento, que é um formato XML, então você vai precisar de uma plataforma que consiga fazer a assinatura dentro desse padrão CHADES, que é o que está esse monte de letrinha, né, essa sopa de letrinha, mas é uma plataforma que seja capaz de pegar o teu certificado digital A3 e aplicar essa assinatura dentro do documento XML. Em resumo, é isso. Te interromper, porque quem está muito interessado em escutar isso são as pessoas responsáveis por contratar, né, uma plataforma para assinar o documento eletrônico. Então, para deixar também as pessoas tranquilas, quem contratar não precisa entender o que é PADES. Não precisa. Só saber que a plataforma está em conformidade com o que o MEC está exigindo. Exige, exatamente. E outra coisa, esse tipo A3 é A3 da ICP Brasil. Da ICP Brasil, exatamente. Então, você vai pedir o teu certificado digital A3, é aquele que vem sempre no dispositivo físico, e que você precisa de uma senha para concluir essa assinatura. E também em nuvem, né? Porque nós estamos tendo certificado em nuvem já. Em nuvem também é considerado um A3, né? Eu precisaria confirmar essa informação para você. Até onde eu sei, o A1 ele é em nuvem, né? E o A3 eu imagino que também já existam
certificados A3 em nuvem, que exijam a senha e tudo mais. Pedaço que já existe sim, para você não ficar... Então, peraí. Volta, então. Só vai... Não, porque aí eles vêm lá. E aí, tudo bem. Então... Aí eu queria te fazer uma pergunta que não está aí dentro. Pode fazer. Então, quem assina o diploma, ele é assinado pelas duas pessoas, o aluno e a faculdade. Alguém assina pela faculdade, o reitor, imagino, né? E o aluno também tem que assinar, não é isso? Uma coisa interessante da portaria é que ela diz que o aluno não tem a obrigatoriedade de assinar. Entendi. Ele já diz ali que o diplomando, ele não assina esse documento. É só o reitor? Só o reitor. A pessoa responsável na universidade, né? Isso. Imagino que até porque, muito provavelmente, dificilmente o aluno vai ter um certificado digital, enfim. Exatamente. Claro. Essa é a minha próxima pergunta. E aí, se ele tivesse que assinar, ele teria que ter um certificado digital. Exatamente. Não faz sentido, né? Exatamente. Então, a portaria ela já traz essa previsão de que o aluno ele não precisa assinar o documento, não precisa assinar esse diploma digital. Agora, mais uma pergunta que não está aqui no esquema. Ela serve só para diplomas, a plataforma, ou também serve para certificados de cursos de pós-graduação ou cursos de longa duração? Que estará no final. Mas já está feito. Não, peraí, então ela de novo. Ele serve só para diplomas ou a plataforma ela é utilizada só para diplomas? Ou ela serve também para certificado de curso de curta duração ou pós-graduação, alguma coisa assim? Essa portaria do MEC, ele fala especificamente de diplomas de curso superior, né? O que nós temos hoje dentro da Contractor são algumas instituições de ensino que elas utilizam a plataforma para assinatura de certificado de conclusão de curso, de comprovação de horas de estágio, para esses outros tipos de documentação é totalmente possível, e não tem nenhum tipo de exigência diferente como está existindo agora para o diploma digital, né? Padrões de assinatura. Os outros documentos, eles são tidos como documentos padrão, normais, e eles podem ser assinados, inclusive, eletronicamente, né? Uma assinatura eletrônica, não necessariamente uma assinatura a partir de um certificado digital. Mas a normativa do MEC, a portaria, ela fala especificamente do diploma para instituições de ensino. E daí, imagino que o diploma para pós-graduação, mestrado e tudo mais esteja dentro, sim. Então, aí, nós estávamos até conversando aqui antes da entrevista, e nós estávamos falando que, na nossa avaliação, né, que a gente acompanha o mercado de perto, o diploma eletrônico, na verdade, vai funcionar como uma ferramenta para mostrar a transformação digital no meio de acadêmico, enfim, de educação e tudo isso. Vocês já estão sentindo isso? Porque a pergunta da Suzana foi muito boa. A plataforma não é só para o diploma. E as universidades vão começar a ver que vai ter muita facilidade, vai ter economia de custos, a pessoa não precisa ficar assinando aquele bando de papel, enfim. E também o custo, né? Porque cada vez que uma universidade, enfim, uma instituição de ensino precisa mandar carga horária ou... a gente vê aqui pelos estágios, né? Estagiários, a gente contrata. Relatório de conclusão de estágio, avaliação de estágio, tem um monte de documentos que tem que enviar, e todos eles a pessoa tem que ir pessoalmente, entrega, assina, volta, vai, né? É complicado. Então, a pergunta é o seguinte: vocês que estão já lidando com as universidades, que a gente sabe que já estão com alguns contratos, enfim, as pessoas conseguem ter essa visão que isso não vai ficar só no diploma? Eu caminho sem volta. Porque além da economia de papel, né, e quando você fala em economia de papel, você fala também em não necessários físicos gigantes
gigantesco para esses papéis, o risco de extravio, o risco de deteriorização desses papéis com o tempo, né? Você traz para dentro do ambiente digital um documento que ele vai ter maior segurança, porque quando você armazena documentos em nuvem, a nuvem ela faz vários backups, então a chance de perda desse tipo de documento é quase zero, realmente. O acesso a esses documentos é muito mais fácil. Uma coisa que é muito interessante nesse movimento que o MEC está trazendo é que eles estão, inclusive, incentivando que a documentação acadêmica seja toda emitida de forma nativa digital, porque essa documentação toda ela vai ter que ser assinada também pela emissora desse diploma, para acompanhar o diploma para ser registrado. Então, essa normativa ela já está, inclusive, incentivando que toda essa documentação seja emitida de forma digital. Além disso, isso facilita, inclusive, o acesso a esses documentos pelo próprio aluno. Né? Então, por exemplo, quando eu precisei do meu histórico acadêmico na faculdade, foi a maior dificuldade, porque hoje a universidade está a 500, 600 quilômetros de mim. Aí eu liguei, mandei e-mail, poxa, eu preciso de uma cópia. Não, você tem que vir aqui pessoalmente retirar. Como que eu vou ir pessoalmente retirar se está 800 quilômetros de mim hoje? Né? Então, é toda aquela burocracia para liberar, para encaminhar para os SEDECs e tudo mais. Hoje, nesse mundo que ele é globalizado e que os profissionais eles estão indo cada vez mais para fora do país para estudar, para trabalhar, enfim, imagina a dificuldade se essa pessoa precisa de uma cópia do histórico acadêmico dela que está físico, arquivado na universidade. Então, isso ajuda a você ter acesso mais facilitado a isso, custos extremamente reduzidos, porque você não tem deslocamento, você não tem registros em cartórios, registro em cartório falando em documento em geral, né? Então, todos esses gastos com impressão, com tudo mais, isso são reduzidos, fora a economia de tempo que você tem, né? Se não me engano, teve um teste que foi feito na Federal de Santa Catarina e que o tempo de emissão de um diploma digital ele foi reduzido em média de 90 dias para 15. Então, por isso que eu acredito que é realmente um caminho sem volta a digitalização das relações, que já está acontecendo e foi acelerada pela pandemia, né? E a digitalização realmente dessa documentação de todo esse histórico acadêmico, diploma, até pela facilidade de acesso que o próprio aluno passa a ter, né? Se você olhar pela visão do aluno, é muito mais prático, ele tem um acesso muito mais acelerado, muito mais fácil aos documentos que dizem respeito a ele mesmo. Então, Milene, a IN se refere a dois tipos de instituições, a instituição emissora e a instituição registradora. Você poderia explicar mais o que é isso e quais são as diferenças entre as duas? Sim, se a gente olhar, por exemplo, a universidade, as universidades hoje são as instituições de ensino que podem registrar diplomas, né? Então, essa é a IES, né, Instituição de Ensino Superior Registradora. E a universidade, ela emite os seus próprios diplomas e pode registrar os seus próprios diplomas. Então, ela é, ao mesmo tempo, registradora e emissora desses documentos. Mas a gente tem, no Brasil, muitas faculdades isoladas, né, que elas não fazem parte de uma universidade. Essas faculdades, de acordo com o MEC, elas não têm essa prerrogativa de registro. Então, ela emite, né, ela é a instituição emissora do diploma, mas ela precisa encaminhar esse diploma para uma universidade para que essa universidade registre esse certificado. No meu caso, por exemplo, foi exatamente isso. Eu estudei numa faculdade que era uma faculdade isolada, né? Então, o meu certificado, o meu diploma de conclusão de curso, ele foi registrado junto à Universidade Estadual de Londrina, junto ao UEL. Então, a minha faculdade emitiu o diploma e mandou para o UEL registrar, porque existe essa obrigatoriedade, essa previsão do MEC, de que só universidades registram. Então, a universidade... As duas vão assinar nesse caso? As duas assinam. A emissora, ela encaminha todo o histórico acadêmico, toda a documentação acadêmica assinada eletronicamente. E uma coisa que é importante trazer é que mesmo os documentos que foram emitidos de forma física, vai precisar ser digitalizado, assinado e encaminhado de forma digitalizada para a instituição registradora. Ela vai receber isso,
ela vai conferir essa documentação e, no caso de documento digitalizado, ela pode pedir o documento físico para fazer a comparação de se é o original mesmo, se teve alguma modificação ou não. E daí a registradora, ela analisa toda essa documentação e também assina esse diploma para que ele passe a ter validade. Quando você está falando justamente de assinar os diplomas, vocês, na tua plataforma, você tem isso em lote, quer dizer, o reitor, enfim, não sei quem assina, mas pode assinar um lote por turma, enfim. Eu tenho que assinar um ou por tem que assinar um a um. Existe a possibilidade técnica da gente assinar documentos em lote, tá? Tecnicamente isso é totalmente possível, a gente tem essa funcionalidade, inclusive. E não existe nenhuma proibição até o momento nas normativas do MEC de que esses documentos sejam assinados em lote, tá? Mas tudo isso depende realmente se o MEC vai exigir que seja assinado individualmente ou não, se ele vai trazer algum tipo de proibição nesse sentido. Tecnicamente, sim, é possível que o reitor assine todos os diplomas de uma só vez, de uma turma. Isso é possível tecnicamente, sim, né? Mas depende também agora do MEC se ele vai autorizar ou não. Ou se ele vai trazer alguma proibição. Até o momento não tem nenhuma proibição nesse sentido. E aí, depois de assinado, como é que o documento chega até o aluno de volta? O que a portaria do MEC exige é que cada diploma tenha uma URL específica. Então, o aluno vai ter que receber o endereço do site, onde esse diploma dele e todo o histórico acadêmico dele vai estar registrado. Nesse site também vai estar a informação se aquele documento é um documento ativo ou não, né? Se é um documento válido ou não, se ele continua vigente. Então, toda essa documentação vai precisar ser armazenada em nuvem e cada diploma vai ter a sua URL específica, o seu endereço ali, o HTTP ali, específico para que o aluno acesse. É como a nota fiscal eletrônica, então, que você, quando emite a nota fiscal, o contribuinte, o emissor emite a nota e o contribuinte, que é a outra parte, recebe uma URL daquela nota fiscal. Exatamente. Agora, e daí ele entra e acessa as informações. Exatamente. Você recebe a chave de acesso e tudo mais para poder entrar. E como é que você valida que aquele documento é um documento verdadeiro? Nossa, pensei a mesma coisa. Quando o documento A nota fiscal eletrônica, você tem a chave e tudo mais, mas mesmo assim a gente recebe fraude de nota fiscal. E na prefeitura você entra e pode validar se aquela nota é falsa ou não. Uhum. Diploma, onde vai ser? O diploma, todo documento que é assinado por meio de certificado digital, ele pode ser validado pelo site do ITI. O ITI, você coloca o código da assinatura, o próprio documento assinado, e o ITI faz essa validação, se aquele documento é efetivamente o documento que foi assinado. Como o MEC ele traz essa obrigação de dizer se aquele documento está vigente ou não, eu imagino que dentro até desse próprio portal vai existir algum campo, algum endereço específico para validação dessa documentação também. Né? É algo para se aguardar os próximos capítulos aí de como que isso vai ser operacionalizado. Enquanto isso, nós, quem está nos assistindo, né, nós vamos colocar aí embaixo, no artigo, um link para o verificador do ITI, o validador, isso. Porque as instituições de ensino já vão conhecendo, enfim. Tá? E, bom, esse diploma, ele vai ter algum custo para o aluno? Não, ou não? Eu acho que isso vai depender também da instituição de ensino. Na portaria não fala nada de custo para aluno, de possibilidade de repasse de custos para os alunos, né? Então, isso eu acredito que vai ficar a cargo e a critério de cada instituição de ensino definir se vai ter alguma cobrança para o aluno com relação a isso ou não. Bom, eu acho que nós tiramos todas as nossas dúvidas sobre isso. E, para encerrar, Milene, a gente gostou muito de conversar com você, Suzana, ainda tem mais uma pergunta, mas
depois da pergunta da Suzana, eu gostaria que você falasse para as pessoas como é que se contrata essa plataforma. Quer dizer, é uma coisa complicada, tem que instalar nos servidores essa complicação toda ou não? Você contrata um serviço e vai utilizar online. Queria que você explicasse um pouco essa dinâmica, mas fala você primeiro. Não, pode seguir, eu só ia perguntar, pode até ser depois que ela nós somos explicar. muito gentis. O seguinte, é saber se você já tem algum caso de uso. Não precisa dizer o nome, nada disso, é só para entender, tá? Se quiser, pode dizer o nome. Se quiser dizer, pode dizer. De diploma digital, a gente ainda não tem o caso de diploma digital, a gente ainda está preparando a plataforma para poder emitir esses documentos e arquivar o diploma digital dentro dos requisitos que o MEC está trazendo, porque ele ainda está publicando algumas normas, né, ainda está vindo algumas informações, então a gente está preparando a plataforma para que a gente consiga fazer a assinatura, a emissão e a assinatura desses diplomas digitais por dentro da Contractor, né? Então, a gente ainda não tem um case do diploma digital efetivamente assinado por dentro da Contractor. Mas essa é uma plataforma que ela não demanda que você instale nada no computador, ela é uma plataforma acessada pelo navegador, realmente. Você só digita ali o nosso endereço, né, contractor.com.br, e você tem o seu login e senha para acessar o seu ambiente online, onde você pode ali ter toda a relação dos documentos que você tem, que ainda está guardando assinatura, que já está em vigor, que já encerrou, para fazer todo esse controle, essa gestão dessa documentação. Não precisa instalar nada, é muito fácil de já sair usando, criou login e senha, já está dentro do teu ambiente eletrônico ali. Né? E para contratação, a gente tem ali no site, você entra em contato com o nosso comercial e o comercial ele vai entender a tua necessidade, para entender realmente qual que é o melhor plano para você, para que você não contrate nada mais do que você precisa, nem menos do que você precisa, né? Então é bem tranquilo. É interessante a gente explicar porque na verdade o meio acadêmico ele vai ser um novo usuário, né, dessa coisa do diploma, do documento eletrônico. Nós aqui a gente só assina contrato de forma eletrônica. Então qualquer coisa, aditivo de contrato, tudo nosso é assinado digitalmente. Então a gente tem uma prática muito boa, inclusive a gente usa alguns portais, né, diferentes. E o seu, eu acredito que não seja diferente. Para as pessoas entenderem que pode ter um administrador que vai lá, vai subir todos os documentos, vai colocar numa fila, vai dizer quem tem que assinar, para o reitor, no caso, ou algum diretor da universidade, não sei se são dois que assinam, enfim, se não é o caso, eles sabem disso mais do que a gente. E o que acontece? Ele vai poder indicar os signatários e ficar, inclusive, acompanhando se foi tudo assinado, tudo direitinho, para subir no lugar. Isso eu acho que é interessante, porque, às vezes, as pessoas que não têm essa prática ficam imaginando que é o reitor, que é o signatário que vai ter que entrar lá para fazer isso. Eu acho que os reitores não vão querer outra vida, né, Suzana? E aí eu queria te perguntar, só pode tratado dessa forma, ou se a universidade, por exemplo, é uma universidade gigante, ela quer ter a plataforma nativa dentro do ambiente dela, em vez de ter no seu ambiente? O seu ambiente é em nuvem, tá? Seguro. Mas e se a universidade quiser ter no ambiente dela? Ela pode? Eu não sei se existe alguma plataforma de assinatura eletrônica que permita esse formato, tá? No nosso caso, é sempre nuvem, é sempre acessado através do nosso site, né? É uma aplicação web que a gente chama. Não existe essa possibilidade de baixar o arquivo, de baixar o programa e instalar, né? É sempre o acesso em nuvem, o que é bom porque você não ocupa espaço de armazenamento dentro da sua máquina também, né? Então, a gente vê isso como vantagem, além da criptografia que o armazenamento em nuvem traz, e de toda essa segurança das informações, né? Com relação à pergunta da Regina,
quem faz... existe dentro da plataforma 3 tipos de permissão, né? O administrador da plataforma, o editor de documentos e um que é o leitor apenas. Tanto o administrador quanto o editor, eles podem criar documentos ali dentro, né? Ou sobe um PDF, se esse documento já for um documento padrão e já estiver pronto, pode criar lá dentro também. E esse responsável pelo contrato, ele vai já selecionar ali quem são as pessoas que devem assinar o documento, e escolher se ele quer assinatura eletrônica ou por meio de certificado digital. Ele também é possível escolher qual formato de assinatura ele quer, e vai disparar esse documento para assinar para as pessoas que fazem parte desse documento, né? A pessoa que é parte desse contrato, dessa documentação, ela vai receber um e-mail, que ele vai clicar no link que ele vai receber por e-mail, vai acessar o documento para ele poder conferir o teor e tudo mais, e vai assinar literalmente com um clique, né? Ele clica em assinar, confirma os dados dele e o documento está assinado. A gente tem aqui, com relação a instituições de ensino, um case que é bastante interessante, porque com a pandemia, quando chegou o momento de rematrícula e que estava todo mundo de forma remota, nós tivemos um case de uma grande universidade aqui do Paraná, que eles relataram para a gente que pela primeira vez a rematrícula de toda a universidade estava assinado antes do início do segundo semestre. Porque é muito rápido. Nós divulgamos esse case, inclusive. Nós vamos colocar no artigo também. Então, é uma facilidade tremenda, porque o reitor, da universidade, o responsável, ele pode assinar em lote, inclusive, ele não tem que ficar ali, que nem hoje assina manualmente um por um. Não, ele seleciona todos os documentos que ele precisa assinar, com um clique ele assina todos esses documentos, então é ganho de tempo para todo mundo. Né? Para o aluno, ele não precisa se deslocar até a universidade para ir lá assinar. No meio da pandemia, a gente tem que se deslocar, entrar num carro, entrar num táxi, no transporte público. Não, ele vai receber no e-mail dele e ele vai assinar pelo computador, pelo celular. Então, esse ganho de tempo, de praticidade, é algo que realmente é um grande ganho, né? Ganho de performance, realmente, de produtividade. E aí, nesse caso, pode ser uma assinatura com outro certificado de outra hierarquia, não precisa ser da ECP Brasil, né? Não, o certificado com certificado digital no Brasil, todos eles são emitidos pela ECP Brasil. Mas existe também a assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica, ela também tem validade jurídica, ela não precisa de um certificado digital ECP Brasil, e a validade dela e a comprovação de autoria, né, os indícios de autoria, eles são feitos por meio de coleta de outros dados. É criado a hash do documento, né, a criptografia hash, que ela coloca um código que garante que aquele documento não vai ser violado ou alterado, porque se você colocar um espaço a mais ou um ponto a mais naquele documento, o código já se transforma completamente em outro, então você consegue fazer essa confirmação. Ele coleta o IP do equipamento que foi utilizado para fazer a assinatura, o e-mail que acessou e o CPF da pessoa, do signatário, né? E gera esse comprovante de assinatura, que também tem validade jurídica e também traz esses indícios de autoria da assinatura do signatário ali do documento. Então, é possível dentro da plataforma você fazer tanto assinatura eletrônica quanto por meio de um certificado digital. Só para colocar mais uma coisinha, quem garante esse tipo de assinatura é a própria MP 2200/2 de 2001, né? 2001, exatamente. Que é onde estabeleceu a ECP Brasil. Então, lá no parágrafo 10, se não me engano, artigo 1º, isso já está previsto. Então, não tem nada fora da nossa legislação brasileira. Nenhuma novidade. Miguel, exatamente. Nós gostamos demais de conversar com você. Que bom, fico feliz. Um papo muito dirigido e direcionado para as instituições de ensino, mas a gente vai querer conversar mais com vocês para falar também do diploma eletrônico, mas falar um pouquinho sobre assinatura de arquivamento ou armazenamento? Arquivamento, que os diplomas vão ter que ter, mas isso é uma conversa que não precisa, o próprio ensino não precisa
está tão consciente, acompanhar tanto esse detalhe técnico, mas para o nosso outro público, que são as pessoas da área de segurança da informação, é muito interessante a gente falar do sistema de criptografia, que envolve todo o diploma eletrônico, e também desse tipo de assinatura que tem que ser de longa duração, porque você vai usar isso, sei lá, 80, 100 anos também não, mas mesmo, porque às vezes para dizer que a pessoa era formada nisso, a pessoa até depois da morte pode usar a informação do diploma, né? Então é isso. Você queria se despedir, falar alguma coisa? Eu queria agradecer a oportunidade, foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Foi realmente um papo muito gostoso, gostei muito de conhecê-las. Queria agradecer de coração. E a gente fica à disposição para um bate-papo, para sempre que vocês precisarem, a gente está aqui trocando uma ideia e trocando conhecimento. Obrigada mesmo pela oportunidade, foi um prazer. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. E você que está assistindo a gente, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar, porque aqui a gente fala muita coisa sobre identificação digital. E ativar o sininho para receber as notificações. Um beijo, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.